Oi, gente! Passando porque eu quero compartilhar uma coisa com vocês que eu acho que é muito agregadora. Eu tô num momento muito reflexivo e pensando em relação um pouco à codependência e também ao TDAH, que eu já compartilhei aqui, né? Que eu tenho esse transtorno. E hoje eu tô sentindo uma angústia e ao mesmo tempo uma felicidade, né? Como a gente é ser humano, a gente consegue sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Uma felicidade porque quando eu olho pra trás eu me sinto feliz por ter o TDAH e conseguir ter feito faculdade. Eu lembro que eu já estudei um ano em escola particular e eu saí de uma escola pública e aquilo foi muito puxado pra mim. E hoje eu sei por que foi muito puxado, só que eu consegui, né? Naquela época eu peguei o máximo de recuperações, que eram 4. E na época eu tive a ajuda de um primo e eu consegui passar nessa escola particular. Depois eu fui pra faculdade, que era um sonho, aí eu fui fazer direito, né? Mas hoje eu fico lembrando de cada dia que eu ia estudar um dia antes da prova ou na madrugada da prova, mas ao mesmo tempo chateada por isso, mas eu entendia, né? E aí eu conseguia absorver muita coisa, porque a nossa capacidade intelectual também é muito boa. Mas os vários livros abertos e não concluídos, porque eu começava a ler 1, 2, 5 livros de uma vez. Pelo menos hoje eu consigo abrir aí 5 e terminar 2, e daí a pouco eu termino os outros 3. Ler livro de trás pra frente, só coisa, né? E desses relances assim, né, que eu tenho pensado muito nessa reflexão, é de quando eu era bem pequenininha, tipo na 7ª, 8ª série, assim. Eu lembro, gente, como se fosse ontem na minha cabeça, assim. Eu não conseguia decorar, entender a matéria. E eu ia explicar pra minha mãe. Eu não sei nem se minha mãe lembra disso, mas a forma que eu encontrava de tentar compreender, e eu lembro até a matéria que eu fazia muito isso, que era história. Aí eu ia contar a história pra minha mãe, e eu contava a história muitas e muitas e muitas vezes pra ver se eu entendia, que era assim que eu gravava, porque o professor ficava explicando e eu ficava assim, tipo, como assim? E às vezes passava tanta coisa na minha cabeça que quando eu queria tirar a dúvida, o professor já tava lá longe de onde minha dúvida tinha surgido, dava vontade de perguntar, explica tudo de novo, por favor. E esses relances, assim, eu era muito novinha, gente, e vem muito essa parte, assim, na minha cabeça. E depois, eu passei num concurso público, mas antes disso teve a prova da OAB, que foi um sofrimento, porque eu tinha muito medo de não passar na OAB. E aí, essa ansiedade me consumiu do 6º período pra frente. E eu só queria dar esse orgulho pros meus pais, sabe? Então, eu comecei a estudar pra prova da OAB no 6º período, porque a gente tem a questão da impulsividade, da ansiedade também. E aí eu comecei a puxar matéria, porque a gente é mestre pra fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. E aí eu tava fazendo monografia, estudando pra OAB, estudando pra um concurso, eu ainda fazia estágio. E no dia da prova da OAB, eu sabia que eu tinha um pouco de desatenção, né? Fazer as coisas às vezes muito corrido. E o pessoal falava na 2ª etapa, gente, faz direto no caderno oficial, não usa o rascunho. E aí, por uma desatenção minha, eu fiz a prova toda no rascunho. Já era a 2ª etapa, eu já tinha passado na 2ª etapa, eu fiz a 2ª etapa em Direito Penal. E aí, eu só vi que eu tinha feito a prova no rascunho 1 hora. 1 hora antes de acabar a prova. Foi um desespero e uma correria. O que tinha dado 5 folhas, eu dei 3 folhas. Eu terminei a prova com a fiscal tomando a prova da minha mão. E eu já tinha falado pra todo mundo lá de casa que eu não tinha passado, porque eu cortei muita coisa. A minha peça inicial ficou muito incompleta, eu cortei muitos fundamentos. Enfim, e aí quando uma amiga da faculdade, que foi minha ex-sócia,
ela viu meu nome lá no dia que saiu o resultado, ela viu o nome dela. E aí eu vi que eu tinha passado também. E aí, mais uma vez, a impulsividade de já ter ido falar que eu não dei conta. Eu já tinha passado num concurso público que demorou muito pra chamar. Mas enquanto isso eu já tinha aberto um escritório de advocacia. E eu sabia que eu tinha esse negócio com os prazos, mas eu tinha essa sócia. E aí a gente se auxiliava muito. Então, a gente se ajudava muito. E nesse tempo também teve a formação em psicanálise, que eu fiz assim que eu especializei em criminologia. Quando eu saí da faculdade, eu especializei em criminologia sobre o aspecto psicanalítico e depois eu fui fazer uma formação só em psicanálise. Então, assim, eu já gostava de estudar muito comportamento humano, sistema neural. Depois eu decidi ir para esse concurso, que foi um concurso da Polícia Penal, em que eu sofri muito, porque eu me impactei bastante com a realidade do que acontecia ali dentro daquele sistema. E haja energia para lidar com tudo aquilo. Além de ser, não só por conta do TDAH, mas o TDAH a gente desdobra o que uma pessoa gasta de energia para dar conta de uma situação, a gente desdobra aí 3 vezes mais de energia, porque o nosso sistema neural é muito mais rápido. A gente quer dar conta das coisas, então você gasta muito essa energia. Mesmo quando você não dá, você gasta a energia do mesmo jeito. E esse concurso me fez despender várias questões emocionais que me fizeram evoluir, mas que também foram muito negativas pra mim. E eu tinha um sonho de fazer o mestrado, que foi o que me fez, a causa maior que me fez entrar nesse concurso, né? Por conta da renda estável. E eu fui fazer o mestrado fora. Eu queria muito fazer o mestrado. Eu sonhava com o mestrado antes de entrar na faculdade. E pensa, foi mais uma vez uma luta, um gasto de energia. Primeiro que eu escolhi uma tese que o assunto já é muito difícil, que é violência sexual, sobre o aspecto psicanalítico. E a forma das pessoas é uma universidade da Espanha. A forma deles estudarem era uma forma diferente, eu tinha que traduzir os textos também. Então eu me desgastei muito. Chegou um momento que eu sentava para traduzir um texto e para escrever a tese que eu chorava, porque eu não dava mais conta, mas eu sabia que é porque eu tinha feito aquela escolha. E aí, essas são as angústias, né? Muito sofrimento pra gente conseguir aquilo que a gente quer, mas ao mesmo tempo uma felicidade, porque eu sei que quando tudo isso que eu tracei, mesmo que foi dessa forma sofrida, com esse gasto de energia que parece que tá esgotando, que a gente não vai dar conta, e eu olhar pra trás e ver que depois eu fiz outras formações também, a gente traça, eu, pelo menos em específico, uma habilidade intelectual para estudar coisas diferentes que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, veterinária, educação física, que eu fiz até o 4º período de educação física lá atrás. Assim que eu fiz especialização em direito, eu tentei começar a educação física, mas aí eu preferi fazer o mestrado, então eu fiz só até o 4º período de educação física. E hoje eu tô fazendo veterinária num contexto também, né, que tem a situação pendente do concurso público, que eu sofri alguns assédios, tem umas questões burocráticas que eu tô passando lá. E aí eu fazendo isso e fazendo mais alguns projetos pessoais meu referente aos projetos sociais. Então é essa dinâmica da gente viver muita coisa ao mesmo tempo. E é insano, porque ao mesmo tempo que a gente precisa da rotina, eu não consigo viver a rotina de uma forma muito intensa e com longevidade. Porque eu preciso respirar e aí eu viver mais livre, mais aberta para viajar, para estar nos lugares e fazer as minhas tarefas, para fazer as coisas assim, ir treinar num lugar diferente, num horário diferente, as coisas assim, mais fora da rotina, é o que me dá um alívio, é o que me traz menos tensão. A rotina é bom até um certo momento, depois ela não funciona mais, mas eu sempre uso ela para dar um pump. E aí, por que eu decidi vir compartilhar isso com vocês?
Porque se eu não tivesse desenvolvido o comportamento de codependência lá desde pequenininha, que é ter um pouco de responsabilidade para cuidar, né? Ter tido uma troca de papel aí familiar e ter tido uma preocupação em excesso com algumas coisas e algumas pessoas, eu acho que o TDAH tinha me atrapalhado mais. Porque por esse sofrimento, essa dramaturgia familiar que eu tive desde o início, isso me ajudou a estabelecer muito o que eu queria e o que eu não queria. E eu não queria vivenciar mais aquele ciclo sofrido e aquele ciclo de violência que tinha. E viver essa dinâmica de TDAH com codependência, com as questões de ansiedade, depressão, lá na infância, se já era um pensamento sem diagnóstico de TDAH, né, que era muito medo do que podia acontecer, medo de como que ia ser o dia seguinte. Então era muita coisa que passava na minha cabeça e a reflexão é bem isso, tipo, como que mesmo esse sofrimento todo, essa dor toda, vendo minha mãe passar tudo aquilo, eu ainda não sei de onde, com essa procrastinação, essas confusões, né? Fazendo muita coisa, pensando muita coisa, almejando muita coisa. Como que eu ainda consegui assim, arrumar força, né? Porque a força que já é triplicada para tudo, para fazer tudo isso. Então eu estabelecia na minha cabeça que eu queria algumas coisas e uma delas era fazer o mestrado, fazer a faculdade, estar praticando atividade física, porque quando eu comecei a gostar de atividade física, que foi mais na adolescência, aquilo pra mim, eu encaixei aquilo muito bem, porque era a minha válvula de escape no início, depois fez muito sentido o movimento do corpo, o tanto que aquilo fazia bem pra minha mente, o tanto que aquilo me ajudava a me fortalecer para encarar os meus compromissos que me geravam uma demanda energética muito maior do que para as outras pessoas. Então, é isso. E eu sei que hoje, nesse cenário de sofrimento e dor de muitas pessoas que vivem com dependentes químicos ou que vivem numa situação de codependência, mesmo não vivendo com dependentes químicos, essas pessoas, muitas delas têm também o transtorno, o TDAH, né? E que o dificulta mais porque há uma propensão maior da pessoa desenvolver um quadro depressivo, um quadro ansioso por conta das impulsividades. Então, quando eu trago muito isso do despertar da consciência, é a gente ter consciência até mesmo daquilo que a gente tem, das nossas limitações. Por exemplo, essa que é teoricamente uma limitação neural, mas por outro lado não é, porque ter essa habilidade de aprender várias coisas, por outro lado, trabalha a minha neuroplasticidade. Eu consigo gostar de coisas diferentes, eu consigo despender a minha energia para muitas coisas ao mesmo tempo. E que se eu fizer de uma maneira mais ali organizada, dentro da minha organização, pode ser proveitoso para mim. Então, o que eu quis compartilhar foi esse depoimento pessoal no intuito disso, de vocês prestarem atenção. Primeiro, a gente dá o passo da aceitação. Tudo que a gente traz pra gente, a gente tem que aceitar. A gente precisa aceitar a nossa dinâmica familiar, a gente precisa aceitar o lugar que nós estamos, a gente precisa aceitar que junto da gente vem toda uma carga genética, traumática, vem toda a questão dos traumas transgeracionais, né? Que a gente carrega traumas que nem são nossos, efeitos de traumas que nossos pais vivenciaram. Então, depois que a gente aceita tudo isso, né, que a gente tem determinada limitação, mas que a gente tem determinada facilidade, que a gente pode desenvolver muitas coisas boas através disso também, mas que a gente pode desenvolver também boas coisas com a codependência ali em equilíbrio, sem vivenciar a codependência em excesso, sendo negativa para você mesmo, aceitando que a gente tem a convivência ali com o dependente químico, que até então o dependente químico não aceitou o tratamento, aceitar as condições, às vezes, de uma dependência emocional, aceitar a nossa fragilidade, aceitar a nossa expertise, a aceitação, que é a gente também parar de despender energia com o que aquilo, até então, a gente não consegue fazer um movimento maior. Depois que eu entendi tudo isso, tudo ficou muito mais leve. E eu estou compartilhando isso com vocês porque eu estou numa leva de reflexões e eu vim falando, meu Deus, poxa vida, eu fico vendo vídeo, né, dos TDAH, isso, TDAH, aquilo, eu fico, como que eu consegui fazer tanta coisa ainda? Mas como que eu sinto ainda muito essa questão do TDAH? Mas como hoje eu lido muito com isso de uma forma mais leve porque eu aceitei. E eu não resisto contra isso mais. Eu busco ferramentas e estratégias para lidar com isso da forma mais leve possível.
que é isso que a gente tem que fazer com tudo na vida. Buscar leveza e descansar naquilo que a gente ainda não tem força suficiente para demandar mais energia. Quem sabe o próximo passo de modificação, de ressignificação. Mas até a gente não ter, a gente aceita e descansa. Compartilhar mais essa com vocês, a minha metodologia. O D100 veio disso. Muito nova, eu já sabia o que era um despertar da consciência. Com os meus 15, 16 anos, eu já tinha manjado para muita coisa disso, sabe? Claro que nós vamos partir daqui em processo de evolução, mas eu percebia como que a minha dinâmica funcionava melhor. E depois de experimentar o meu corpo em movimento, que eu tive mais certeza disso. Né? E praticar as estratégias que hoje eu pratico. Sentir o meu corpo, aceitar os meus limites, praticar muitas coisas que vêm do yoga, proporcionar um relaxamento mental, que isso é um alívio para os meus neurônios, para a minha movimentação cerebral. E uma metodologia, para mim, para quem tem TDAH, faz sentido, para dentro do contexto da codependência, faz sentido. E funciona. Uma metodologia funciona desde que você se dê a oportunidade para ela funcionar na sua vida. E eu espero que esse meu depoimento, essa minha partilha possa contribuir positivamente de alguma forma com vocês. Um grande abraço.